pessoal, tudo bem? Live hoje direto de Florianópolis, que tal? E claro, como a gente tá aqui em Florianópolis, nada melhor do que uma música assim, bem ao estilo praiano de ser, né? Bem ao estilo de Floripa, que é uma delícia, né? A gente tá ouvindo aqui um pouquinho de Armandinho. A gente acabou de chegar do RD Summit, né? É um evento que está acontecendo aqui desde terça-feira. Terça foi para as agências, aí quarta, quinta e sexta, né? Amanhã ainda tem o último dia, enfim, para todos os profissionais do mercado imobiliário, mercado de marketing, né? Estão acostumados a falar em imobiliário, né? Que a gente acaba falando sempre imobiliário, mas enfim, profissionais de marketing de todo o Brasil e também de outros países, né? Estão aqui, são quase 10 mil pessoas, muita gente, muita gente. E como combinado, né, eu resolvi aqui, junto com vocês, fazer um review, né, do que a gente viu até agora, né, do que a gente vem assistindo, né, do que a gente vem aprendendo, né, porque o grande barato disso tudo é a gente aprender, né, aprender sempre mais, aprender as novas práticas, entender o que o mercado está demandando, o que está acontecendo, né? Quais são as tendências, né? Isso tudo é bem importante para a gente, assim, né? Para levar, logicamente, para vocês, né? Para levar para os nossos clientes, para dividir aí com o mercado em Curitiba, com os nossos clientes aí de todo o Brasil. Então, eu fiz algumas anotações, eu vou combinar, porque eu gosto muito de anotar tudo, né? Tudo que me falam, tudo que eu ouço, né? Tudo que eu consegui absorver até agora. E eu quero muito dividir com vocês aqui. Então, só tô mandando uns aviõezinhos aqui pra galera, pra gente convidar o pessoal pra vir pra live. Enquanto isso, a gente escuta um pouquinho do Armandinho aqui. Bem o estilo de Floripa, né, gente? Eu tava ontem, né, à noite, acabei indo dar uma volta, né? E aí até gravei um vídeo, só não publiquei, gravei só pra aquele grupo. Sabe aquele grupo da família que a gente tem, todo mundo tem, né? Eu falei aqui a gente nem fica estressado com o trânsito, não tem como você se estressar com o trânsito aqui. Porque a paisagem é muito bonita, né? Tudo muito bonito. Aqui a gente se anima até a querer ser bem mais saudável, né? Mais fitness, né? Você vê as pessoas caminhando à beira-mar e animadas, né? Fazendo exercício e tal. Realmente é muito bacana, né? Então parabéns aí, né? Pra Florianópolis, né? Que realmente tá mandando super bem aqui. Um abraço para todo mundo que tá entrando aqui. A Renata, o Lucas, a Isabela. Oi, Ivone, abração. A Isa Oliveira também. O Juan, né? A Ana, a Cris, enfim, o pessoal que tá tudo aqui. Eu não vou mandar joinha por aqui, porque como eu tô fazendo a live sozinha, então eu quero dividir com vocês aqui as coisas que eu captei até agora, né? E como essa live vai ficar salva, né? Aí no canal da agência, vocês podem assistir depois, tá? Mas eu quero já dar um spoiler aí, né? Porque depois a gente vai fazer um treinamento com os nossos clientes. Oi, Val, tudo bem? Falando do que a gente viu por aqui, né? E aplicar isso, obviamente, na prática, mas também dividir com as equipes aí dos clientes. Mas eu não aguento esperar a volta, então eu tenho que falar logo, né? As coisas que a gente conseguiu observar por aqui até agora. Eu ainda tô com a pulseirinha aqui, que não pode tirar, né? Senão amanhã eu não entro lá no evento. Mas uma coisa legal foi uma palestra que eu assisti, né, de tantas que a gente viu, eu vou destacar aqui algumas, né, da April Dunford. Ela é, assim, o papa das tendências, né, ela que tá sempre, assim, ela faz parte, né, de quase todas as edições do RD, e ela é americana, e realmente, assim, ela manda muito bem, né, então, de tudo que ela falou, a palestra completa eu não vou poder colocar para vocês, mas
principalmente o que ela destacou foi com relação ao posicionamento, né? Ela falou muito sobre o posicionamento das empresas, dos profissionais, né? E definiu, né? Eu me encantei porque a gente sempre comenta, falei, poxa, então a gente está no caminho certo, porque é o que a gente sempre comenta, né? Câmbio, Val, tudo bom? Na escuta. Posicionamento que realmente temos de diferente frente aos nossos concorrentes, né? Porque é preciso você ter, né, um posicionamento. E o marketing sabe fazer posicionamento de marca, sabe posicionar, né, a empresa, o produto, enfim. Mas, segundo ela, né, o grande gap, né, o grande buraco aí no meio é que o marketing sabe isso, e o marketing construiu isso, mas não construiu junto com o resto da organização. E geralmente o setor comercial não está antenado com essa narrativa, né? De qual é o posicionamento da empresa, do produto, do serviço que vende, né? Então o marketing faz isso muito bem nos seus canais e divulga, mas quem está na ponta, no atendimento, o resto da empresa, a mulher do café, a recepcionista, o pessoal do financeiro, o corretor, né, enfim, a área comercial, não participou da construção dessa narrativa e não está informada a respeito dessa narrativa. Então realmente fica bastante complexo. E a narrativa, segundo ela, né, ela precisa ser baseada na resposta da seguinte pergunta: por que nos escolher? Por que é que o cliente vai nos escolher? Então é realmente uma pergunta simples de uma resposta complexa, né? Principalmente quando a gente está num mercado muito parecido, muito, né? Que a gente vende os mesmos produtos, vamos dizer assim, né? Então, segundo ainda, né? Eu tô olhando aqui porque eu anotei muita coisa, então é muita informação para a cabeça da gente, é bom, é uma delícia, tá? É preciso ser a melhor opção para os clientes que são adequados para nós. Isso me tocou muito, essa frase que ela colocou, porque nós precisamos ser a melhor opção para aqueles clientes que são aderentes a nós. Não vale o esforço de a imobiliário ou corretor ser a melhor opção para todas as pessoas. A gente precisa, enquanto profissional, corretor, imobiliária, ser a melhor opção para aqueles clientes que nós queremos ser os melhores. Né? Então, essa foi a mensagem assim que eu captei de várias coisas e uma frase assim, muito legal que me marcou dela, ela disse o seguinte: os clientes não escolhem só o produto, eles escolhem você. Então, o cliente, isso tem muito assim, faz muito sentido, porque o produto é o resultado, né? É algo que talvez, possivelmente, né, o cliente consiga de qualquer outra forma, com qualquer outra empresa, com um profissional, enfim. Mas o que ele escolhe é você, profissional, é a sua empresa, é o seu serviço, né? Então, isso que ficou bem interessante, que esse posicionamento, essa maneira humanizada de atender, né, que a gente vem falando sempre, foi confirmada pela April aqui na palestra dela, e assim, que a gente respeita muito, evidentemente, que é uma pessoa que atende empresas multinacionais do mundo inteiro e trabalha com reposicionamento e tudo isso. Então, assim, muito bacana, a gente vai levar, né, ao longo do tempo aí, né, quando a gente voltar, fazer outras lives e conteúdos ricos aqui no canal, pra gente dividir tudo que a gente aprendeu lá. Então, o que conseguimos fazer que ninguém mais consegue? Então, é uma tarefa difícil, né? Uma tarefa difícil a gente responder essa pergunta, mas é importante, né, que a gente responda. O que é que eu consigo fazer como corretor, eu como agência, você como imobiliária, né, que os demais, ou que ninguém mais, ou muito poucas pessoas conseguem fazer também. Isso é o que te posiciona, né? Então, aí ela explicou técnicas e tudo mais, eu não vou entrar nessa seara agora, porque não dá tempo. Um outro destaque, e é o principal destaque, aliás, aqui dessa edição do RD Summit, é a aquisição da RD. A RD adquiriu a empresa Talos,
né? A empresa Talos ela é especializada, né, em conversational, ou seja, em soluções de conversa, né, de mensageria, né, que a gente fala no marketing. Então, inclusive um dos principais focos aqui do evento todo é nessa questão do conversational, ou seja, desconectar para conectar. Inclusive isso está em todos os lugares aí, né, exposto durante, né, de todo o evento. Depois eu conto um pouquinho mais das curiosidades do evento, né? Mas assim, o que isso muda, tá? Eu vou voltar aqui nas minhas páginas, né, porque são muitas páginas aqui do que eu tenho anotado. Então, essa questão do conversational, inclusive na palestra, foi um keynote, na verdade, que aconteceu, e dele participou também o Rodrigo Toscano, que é head de mensageria do Meta, né, Facebook, Instagram, né, que é o grupo Meta, e o WhatsApp, evidentemente, né. E aí ele conversando sobre isso, e ele questionou como a gente cria conversas com os clientes dentro da jornada dele, né, integrado com o CRM. Então, não é você ter a possibilidade agora, né, de ter, por exemplo, a possibilidade de dentro do RD ou mesmo no seu CRM, né, você conseguir mandar conteúdos para o WhatsApp dos seus clientes, né? Então é um pouco diferente, é a possibilidade de você colocar dentro da tua estratégia, dentro da jornada do seu cliente, os envios também de mensagens via WhatsApp, não só por e-mail, tá? Mas tudo isso precisa ter estratégia, Por quê? Porque a gente capta a atenção das pessoas no digital, né? A gente conecta através de, né? A gente se conecta através de canais aí diferentes, né? Mas a gente precisa, sabendo agora que a gente tem a possibilidade de usar o WhatsApp, a gente tem que cuidar muito para a gente não virar spammer. Quanta é a pergunta, né, que foi feita e que eu também respondi, que é interessante, quantas mensagens você recebe? Eu já recebi mensagens, por exemplo, né, de lojas e enfim, que eu não sei nem como, mas mandando oferta de calçado, de joia, de perfume, ou de produtos, né, falando de coisa. Eu fico pensando, eu não dei o opt-in, eu não aceitei receber mensagens de WhatsApp. O que eu faço como cliente? Eu vou lá e bloqueio. E eu acho que todo mundo faz isso, ou a grande maioria faz isso. Então isso custa muito caro. Então é preciso ter muito cuidado com as estratégias que envolvem o WhatsApp, tá? O WhatsApp ele é importante. Por exemplo, no site do cliente tem lá o botãozinho do WhatsApp, no site da imobiliária. Mas a ideia, né, essa história de tentar vender já direto ali pelo WhatsApp não funciona para esse tipo de mercado, tá? Funcionaria talvez para um e-commerce, né? O que a gente ouviu e que foi muito bacana é que a mensagem ela precisa ser muito bem planejada dentro da etapa, sem que a gente fira as boas práticas, né? A gente precisa manter as boas práticas dentro do mundo digital, né? Para quê? Para que a gente não seja bloqueado e em determinado momento isso tem realmente uma consequência bem cara e o prejuízo é muito grande. Então, a opção de estratégia de envio de materiais através de WhatsApp nunca é uma estratégia de topo de funil, onde eu tenho uma lista de pessoas com WhatsApp e vou disparar através da ferramenta oportunidades de uma Black Friday, enfim, tá? Então, porque a primeira coisa que se pensa, né, vou disparar para uma lista de WhatsApp, vou criar um grupo, e agora com a possibilidade da ferramenta dentro do RD, você poder fazer isso, tecnicamente é possível, porém, você não vai captar as pessoas, o interesse dela comprar um imóvel pelo WhatsApp, tá?
O WhatsApp ele é usado já no fundo de funil, na estratégia de fundo de funil, quando a pessoa já fez a pesquisa, quando ela, né, enfim, quando ela tem dúvidas. Então, o interessante de tudo isso é que as pessoas possam ter um canal de WhatsApp, né, para ser atendidas, tirando dúvidas, né, como um apoio ao atendimento. Ela já deu o opt-in, né, ela já aceitou, né, receber as suas mensagens. O cliente achou relevante as mensagens que você manda, né, os conteúdos que você manda. Então, o conteúdo da mensagem precisa ser relevante, precisa ser no momento certo, né? Que com certeza a sua estratégia vai ser mais eficaz. Tá? Então, assim, essa questão do conversational que está sendo muito debatida aqui, né? Cria realmente vários pontos de interrogação. A gente começa a repensar muita coisa, porque o sonho de todo mundo é, poxa, eu queria que tudo integrasse com o WhatsApp, a gente quer fazer tudo pelo WhatsApp, mas não é bem assim, né? Como já dizia, né, aí, os colegas, né, em terra do WhatsApp, quem fala o telefone com o cliente é rei, né? O Paulo Roberto do Avalion que fala isso. Então, usar sim o WhatsApp, mas a gente precisa entender quais os KPIs que a gente quer extrair de cada jornada. O que a gente quer de verdade, né? Eu quero ter o WhatsApp no meu site para quê, né? Para quê? Para eu conseguir dar um suporte de um atendimento, né? Estar à disposição, conversar com o cliente e não mais do que isso naquele momento, tá? Então, assim, aqui tem pano para manga, tá? Tem muita coisa pra gente falar a respeito disso, tá? Tem muita coisa, mas em resumo, a gente precisa, segundo ele, a frase aqui que eu marquei para dizer para vocês é integrar estratégias de conversation para gerar mais engajamentos e fechamentos. Então não é só o WhatsApp, é uma estratégia toda, tá? Então, assim, desse tema, assim, foi o que eu mais destacou para mim, essa questão do planejamento, da estratégia, que não é sair por aí fazendo spammer, que isso é muito caro e tudo mais. Posteriormente, a gente teve também aqui que eu participei de uma palestra com o pessoal da SEMrush, né, que eles são especialistas, né, em todas as ferramentas de busca, né, especialmente o Google, né, e foi, assim, uma palestra bem esclarecedora, apesar de bastante técnica, né, bastante técnica mesmo. Então, o que a gente mais, assim, que eu vou dividir com vocês, porque não adianta a gente ficar falando aqui de termos técnicos, né, mas algumas coisas que eu anotei, né, que 70% das buscas, né, que eles analisaram, né, nos últimos 12 meses, são buscas de dados informacionais, ou seja, informações de por que ou como, né? Como fazer tal coisa, né? Então, por exemplo, dentro disso, né, desse dado, que as pessoas buscam informações dentro, né, principalmente do Google, as campanhas de anúncios no Google, de ads, a sugestão que ele colocou, e que faz mais sentido, segundo todo o estudo deles, é o uso de palavras-chave de cauda longa. Né? O que seria o uso de palavras-chave de cauda longa? Com de 3 a 5 palavras. Né? Então, por exemplo, café. Café, se você pesquisar no Google café, vai aparecer um monte de coisa. Né? Mas você pode colocar como moer café em casa. Como moer café em casa. Então aí sim você tem uma busca menor por esse termo, mas você tem a possibilidade de ser mais específico nos conteúdos para que você apareça mais, né? Então é técnico um pouco mais complexo, mas existe uma possibilidade neste caso de um ranqueamento melhor e uma geração maior de tráfego, né? Então essas coisas mais técnicas, né, enfim, né, que foi que ele colocou pra gente, mas as possibilidades que a gente deixa passar muitas vezes as empresas quando fazem as campanhas de Google Ads, né,
são infinitas, né? Inclusive, ali na SERP, né, que é onde a gente vê a página do Google, né, a gente percebe que tem o anúncio patrocinado, né, tem a questão, as pessoas também perguntam, né, vamos supor lá, imóveis. Se colocar imóveis, você está navegando num mar enorme, mas como comprar imóvel financiado em Curitiba? Aí sim você patrocina esta palavra-chave de cauda longa. Não é uma palavra, é um termo, né? Mas se diz palavra-chave de cauda longa. Você vai ter mais possibilidade. E esse desenvolvimento de conteúdo precisa estar em todas as páginas do seu site, né? Baseado nas palavras que você quer realmente, né, ser destaque. Vamos lá. Abaixo dos patrocinados tem as perguntas, as pessoas também perguntam sobre. Então vem perguntas, né? A gente que navega, é normal, se você vê lá, você vê perguntas, né? Como financiar um imóvel? Como isso? Perguntas que as pessoas fazem, né? Que o Google já traz ali, que são relacionadas àquele tema. Então a gente pode responder essas perguntas também, que também dá relevância, tá? Uma outra coisa que ele colocou pra gente sobre as imagens. Também depois das perguntas aparecem imagens. Não aparecem as imagens? Então assim, e a gente às vezes não dá bola, deixa para depois. Então caprichar nas imagens a respeito daquele tema, né? E nominar o arquivo. Por exemplo, casa na rua, na Avenida Paraná, bairro Juvevê. É o nome do arquivo, .jpg, tá? O nome do arquivo. O tamanho da resolução. A resolução ela precisa ser a resolução da imagem de maneira que ela seja uma resolução que caiba no digital, no celular. Não é uma resolução enorme, né, de pixels, né, para quem entende um pouco mais, para fazer um outdoor. Não, é uma resolução que a pessoa vai enxergar aqui no celular para não pesar muito, tá? E da mesma maneira o tamanho do arquivo, né, geralmente comprimido, né, um tamanho um tamanho menor, tá? Os vídeos, o Google vem entregando mais, segundo a SEMrush, entregando mais vídeos para as pessoas que acessam pelo mobile, porque as pessoas assistem mais vídeos pelo mobile. 10,5 assistem pelo desktop, quando 42,1 no mobile. Então a entrega de vídeos pelo Google, né, acontece via mobile, tá? Então, vamos lá. Conteúdo de qualidade, falou várias outras coisas. E o que eu destaco aqui, para a gente não entrar na parte técnica, é a questão da consistência, da constância das ações. Isso foi muito claro. Não adianta começar a fazer uma campanha, começar a fazer um trabalho junto ao Google de ranqueamento, com patrocínio, com conteúdo, com respostas às perguntas, com as imagens, né? Fazendo essas estratégias de palavras de cauda longa, enfim, né? Toda essa questão, e acreditar que em 1 mês, 2 meses, o telefone já vai estar tocando mais do que antes. Tá? Isso é médio, longo prazo e com consistência. Constância, sempre. E aí, no médio prazo, a empresa começa a perceber, sim, resultados, né, que acontecem realmente, tá? Então, assim, é uma coisa, né, bem mais complexa, mas dentro da experiência do usuário também, uma coisa que foi apontada é que existem 3 coisas, né, principais, né, que contam dentro dessa experiência, tá? Então, a primeira coisa que a pessoa mais conta, e que o Google já percebeu, e é por isso que ele te sobe ou te desce, né? Primeira coisa, carregamento. Ele vê um anúncio seu, ou enfim, ele é direcionado, né? Vai clicar e a tua página, se ela demora a carregar, ele desiste. Então, a qualidade do carregamento, a demora, né? Aí tem que ver a questão do servidor e tal.
essa é uma questão, é a principal, a número 1 que faz com que as pessoas não acessem, né, o seu site ou enfim, o canal que você colocou para patrocinar no Google. A segunda coisa que é mais prejudicial, segundo a experiência do usuário, depois de carregamento lento, né, é a interatividade, o CTA ali, o botão para clicar no anúncio para fazer o quê? Tá? Então, clique aqui e a pessoa clica e vai para o site que não vai para a página que ela pensou que ia, né? Não vai para a página daquele imóvel, vai para uma página genérica do site, vai para home, né? Ou é para um atendimento que não acontece, é para um WhatsApp ou para um chat, né? Que vai clicar para falar, fale conosco aqui, clique aqui e aparece o canal offline. Então, essa interatividade falha é a segunda coisa apontada pela experiência, né, dos usuários. E a terceira é a estabilidade visual. Olha isso, a estabilidade visual é assim. Então, ele viu o anúncio no Google, eu fui impactada como cliente pelo seu anúncio, cliquei e fui direcionada para o seu site. Aí o seu site, aí poxa, vi aqui o imóvel, aí eu cliquei para ver mais, subiu, eu tive que voltar, rolar para voltar lá no imóvel. Eu queria ver a ficha, aí fui lendo a ficha do imóvel, quando eu cliquei para ver mais, a coisa mudou de lugar. Então é essa instabilidade, na verdade, visual do seu site. Tá? Então são essas 3 maiores experiências ruins dos usuários que foram apontadas pelo Google, tá? Em resumo, tá? Segundo, né, que eu faço um resuminho aqui. A dica é a seguinte: fazer no Google, né, a campanha, aquilo quais palavras, né, o que você vai de fato, o que você quer, para quem você quer aparecer quando a pessoa digitar o quê, né? Você precisa planejar isso da maneira fazer no Google o que a gente gostaria de fazer na internet como usuário. Então, imagine, né? Tem uma imobiliária, um site, então me imagino usuária. Como eu quero encontrar? Como eu quero ser impactada? Quando eu pesquisar tal coisa, eu vou ver o seu site, vou clicar, vai abrir rápido. Então, assim, o que é que eu, cliente, vou buscar e como é que eu vou te encontrar? Então, assim, pensando como cliente e fazendo as campanhas, calçando, né, os sapatos do cliente. Essa é a grande dica aí dessa questão do Google. Mudando de assunto, vamos lá. A gente teve a Mirella do Fier, que ela é assim, sensacional, e ela falou sobre as tendências do consumidor do futuro. Ela foi para 2024. Então foi uma palestra bastante longa, mas bastante interessante e muito, como eu vou dizer, que cria muitas reflexões, bastante reflexiva, né? Ela gerencia a WGSN, que é a maior empresa de tendências do mundo. Ela é uma empresa que fica aqui na América Latina e ela é a head dessa empresa. Então, assim, quando fala de tendências de consumo no mundo, né, eles são os papas aí nisso. E ela veio falar aqui no RD, deu plenária lotada e tal. De tudo que ela falou, ela colocou assim essa questão da pandemia, de tudo que aconteceu, realmente refletiu e continuará refletindo na maneira de consumir das pessoas. O choque com o futuro, né? Então, assim, as pessoas, elas tiveram, né? E a gente teve mesmo uma paralisia social, emocional, né? Nesse momento todo, a ansiedade aumentada, a gente tentou ser multitarefas, né? E aí ela citou como exemplo, e realmente eu me encaixei nisso. A gente pensou, não, a gente vai ter que ficar em casa trabalhando remoto, então eu vou aproveitar esse tempo, vou aprender a fazer pão, vou aprender a fazer crochê, vou também ajudar mais os filhos, enquanto isso eu trabalho, vou cuidar mais da casa e tal. Então a gente achou que ia conseguir ser multitarefas. E 2,5% das pessoas apenas no mundo são multitarefas.
Então, essa cobrança uma autocobrança disso gerou essa maior ansiedade, esse choque com o futuro, né? E a compreensão do tempo, né? Que é uma coisa que acontece, né? Em função da velocidade das coisas, onde todos nós sentimos que estamos correndo uma maratona, né? Uma maratona que parece que não chega nunca, né? A gente está sempre correndo, sempre correndo, sempre correndo, é sempre muita coisa. E é bastante comum você perguntar, e aí, como é que as coisas estão? E aí a pessoa responde, nossa, correria danada. A gente sempre responde isso, né? Nossa, uma correria danada, eu tô correndo bastante. Então, essa sensação de correr uma maratona o tempo todo, e que não chega, que a gente nunca chega na reta final, é uma compreensão ruim do tempo que a gente está tendo, né? Porque isso está acontecendo tudo muito rápido, tá? Então, isso, segundo ela, vai piorar agora com o 5G, tá? Então a gente vai ter mais, né, acesso, é um excesso de estímulos, né? Então, assim, é um boom, né, de muitos dados que a gente tem vivido, né? E não é uma novidade isso, mas assim, sintetizada numa palestra, ficou muito claro pra gente, né, que as pessoas, nós temos dificuldade para processar todo esse volume de informações, né? É uma sobrecarga sensorial muito grande, né? Então, assim, o cérebro recebe muitos dados, mais dados, inclusive, do que consegue suportar em determinada situação. Então, é um fenômeno muito grande de aceleração, né? Então, a gente está sempre muito acelerado. Vamos falar isso para marketing? Uma coisa que comprova essa aceleração no marketing, né? As plataformas que já têm, inclusive o WhatsApp, que eu acho sensacional, uma das principais features ali, que você pode acelerar ali, né? Colocar, quando alguém manda um áudio, você acelera. Quem nunca, né? Acelerou ali, colocou 2 vezes mais para ouvir mais rápido. Por quê? Porque a gente quer mais rápido, a gente está acelerado. A gente tem muitos dados, a gente tem um volume grande de coisas e de informações e de dados, e esse tempo, essa maratona que a gente está correndo que nunca chega, vai transformando a gente em algo assim muito pilhado, né? E é por isso que a gente, pensando no marketing, como é que a gente trabalha isso nas nossas empresas, nas nossas estratégias, nos nossos materiais. A tendência de consumo de conteúdo é uma tendência de consumo de conteúdos de curta duração. Por quê? Tá todo mundo acelerado, todo mundo vai falar, todo mundo vai colocar lá no rapidinho, né? Então é questão de segundos. Você vai fazer um vídeo, vai colocar uma imagem com algum, né, um vídeo do imóvel ou alguma mensagem que você vai fazer, fala logo no começo o que você precisa dizer, porque tá todo mundo acelerado, e para você prender a atenção das pessoas está cada vez mais difícil, porque é um volume muito grande de dados. Então as pessoas, elas selecionam aquilo que elas querem ver, né? Porque tem muita coisa e vão querer ver e ver rápido. Então é um desafio, tá? É um desafio, tá? Mediante toda essa situação, né, de compreensão do tempo, do excesso de estímulo, né, da sobrecarga sensorial, esse choque com o futuro, essa coisa toda, uma sugestão dada como antídoto para isso, né, seria o Slow Technology. O que é isso, né? Seriam rituais para você desconectar um pouco, né? Ou ir mais devagar, como o próprio nome diz, né? Vai devagar, né? Slow Technology, vai, né? Vai ter crise, vai devagar, né? Então, assim, essa coisa de tentar trocar muitas vezes na hora de dormir o celular por um livro, né? Tentar voltar um pouquinho, né? Não tentar, quando você está vendo televisão, não ficar vendo televisão e mexendo no celular ao mesmo tempo, né? Porque isso acelera ainda mais. Então a gente tentar desacelerar um pouco mais da questão tecnológica, principalmente, né? Tentar não almoçar olhando no celular, tentar usar alguns momentos importantes, né, do dia a dia para viver assim um pouco menos sobrecarregado, né, com menos excesso de estímulos, né, de dados e coisas assim.
E outra coisa que ela falou que foi muito bacana, a Mirella, ela é sensacional assim nesse ponto, é a questão uma coisa que foi muito tóxica, principalmente agora, nesse período de pandemia, que é esse otimismo realista, né? Então, assim, que mesmo sofrendo, não, mas tá tudo bem, então, assim, a gente tentou muito, né, todos nós, esse otimismo foi tóxico, né, psicologicamente falando, né? Então, a cultura da superação, né? A gente precisa pensar que a gente não precisa ser bom sempre em tudo, né? Mas com essa coisa da superação, do excesso, da motivação, de muita coisa, a gente, né, parece que está correndo uma maratona, como eu já coloquei, então a gente precisa, nessa coisa de slow technology, a gente colocar na cabeça que a gente não precisa ser bom o tempo todo, né? Um novo cuidado com, né, uma tendência das pessoas de consumo. E isso tudo que a gente está falando de comportamento tem a ver com o consumo, porque as pessoas elas mudam o comportamento e mudam a maneira com que consomem as coisas, tá? Então, dentro disso, as pessoas elas estão muito ligadas com práticas de bem-estar, né? E um medo desse normal. Ou qual que é o medo do normal? As pessoas não querem, obviamente, evidentemente, ficar, né, num momento de pandemia, mas só que o momento de pandemia teve alguns pontos em que a gente avançou em muita coisa, questões de humanitárias principalmente, enfim, houveram evoluções, né? E o medo do normal voltar e que essa evolução né, conquistada nesse período difícil seja perdida. Então esse também é um ponto que foi colocado, né? Falando em tendências, né, o encantamento, o medo, né, e fascinação é o principal, assim, a pessoa ela quer ver aquilo e falar o que ela vai comprar, alguma coisa, o encantamento é aquele uau, que te surpreende e chega a dar medo, né? Então, as pessoas elas buscam isso. Então, acho que é isso que a gente tem que pensar nos nossos produtos, pensar no nosso serviço, no nosso atendimento, naquilo que a gente faz, né? 46% das pessoas buscaram e continuam buscando, e é uma tendência, ela está falando de 2024, mais contato com a natureza após o isolamento, né? Então, para o mercado imobiliário, isso é um gatilho, né? Então, assim, mais contato com a natureza. Então, é aquela moradia, talvez no interior, ou na praia, no litoral, ou próximo a parques, ou dentro de condomínios que tenham essa possibilidade, chácaras urbanas, explorar isso, né? Esse tipo de produto, né? Que é o que mais vai está atraindo mais as pessoas, né? No Brasil, 70% das pessoas, segundo a pesquisa, se veem morando perto da natureza. Então esse é um número bastante expressivo, né? E que fala especificamente aí para o mercado imobiliário, tá? As pessoas elas se enxergam morando perto da natureza, tá? Não é dentro da floresta, não, mas perto da natureza. Pode ser perto de um parque, pode ser... Porque a fórmula de trabalhar mudou também, né? Então muitas pessoas elas continuam e vão continuar com trabalhos remotos, né? Onde grandes organizações perceberam que isso funciona muito bem. Isso quer dizer que a pessoa ela pode perfeitamente trabalhar no banco e morar aqui em Florianópolis, né? Tá perto da natureza. Como ontem eu falava, né? Eu tava passeando um pouco à noite e né, gravei um vídeo e acabei falando, né? Disse que aqui apesar de ser uma capital, de ter o trânsito também como a gente tem em Curitiba, mas mesmo com o trânsito parado ou engarrafado, você tem sempre aquela visão, aquela vista do mar, ou uma montanha, um verde, uma natureza, uma coisa que acaba
deixando você mais tranquilo. As pessoas vivem mais tranquilas, né? Fazem uma caminhada à beira do mar, então fazem exercícios, as pessoas parecem mais saudáveis. Isso aqui é uma percepção minha, tá? Que eu tive, que eu até brinquei, falei, dá até vontade, né? Senti vontade de ser mais fitness, né? Mais saudável, mas a vontade passou rapidinho, tá? Mas assim, então o que foi falado na palestra eu senti, bateu muito forte em mim, assim, eu senti isso muito, muito mesmo, né? Existe ela classificou aqui nas tendências de grupos de consumo, né? Grupos de pessoas. Então os reguladores, né? São aquelas pessoas da geração X, né? Que seriam a minha geração, né? Que seria uma de 44 a 57 anos, que buscam mais estabilidade, segurança, eles não querem ser alimentados pelo caos, né? Essas pessoas estão já pensando em aproveitar mais a vida, né? Então, esse é um público, assim, né? Essa névoa cerebral, né? Um mundo muito rápido, né? Então elas não querem esse tipo de aceleração, né? Na vida delas. Fadiga de escolha, né? Isso é uma coisa que também pega muito, né? Principalmente, e é isso que a gente tem que pensar, fadiga de escolha, é preciso menos. A gente tá, né, durante esse tempo todo ofereceu muito, né? Aquela história de é melhor pecar por excesso que por falta, nesse caso não se aplica, né? As pessoas elas querem os reguladores, né, essa faixa, né, de 44 a 57, não quer escolher muito, ela quer a coisa mais simples, quer a coisa mais com menos dificuldade, né? Mais fácil, eu quero mais conveniência. Essa é a palavra, tá? Por exemplo, o que deu muito certo, né? Por exemplo, as lojas ambulantes, né? Você bate o QR Code ali e recebe em casa. O home commerce, né? Que 30% das pessoas já compram por voz, que é uma tendência, tá? Fala para Alexa, né? Alexa, comprar tal coisa no mercado com o cartão tal. Então são tendências. 30% das pessoas dessa geração 44, 57 já exploram a voz para fazer compras, né? E também o TV Commerce, né? Que vem o escaneamento inteligente do QR Code, né? Por exemplo, né? A gente fala, será que eu coloco QR Code aí no meu material ou não? Então a resposta, segundo a palestra, eu diria sim, tá? As pessoas usam, 35% dos brasileiros já usam, compram, pagam ou mantêm contato, né, através do QR Code, né? Exemplo disso é o Pix, né? As pessoas já pagam mais as suas contas via Pix do que via boleto, tá? Comprovadamente. Um outro grupo, os conectores, né, que estão redefinindo essa cultura da pressa, né? Tentando reequilibrar a vida pessoal com a profissional, são os criadores de soluções, né? É uma geração mais nova, né? Com menos de 44 anos, né? Que estão criando soluções, e a principal solução, a principal coisa, o movimento que acontece nesse grupo é a cultura do compartilhamento, de alugar coisas, não ser dono das coisas. Alugar móveis, né? Alugar imóveis, alugar carro, né? Ou seja, não quer ser dono, quer alugar, né? São as pessoas mais novas, já tem um novo conceito de família, né? Que prefere não ter filhos ou pouco, ou um filho só. É uma geração que pede demissão muito mais rápido na empresa que trabalha, né? Então, assim, é uma geração que realmente, essa geração mais nova tem essa pegada mais conectada, tá? Então, de tudo isso, né, ela colocou aqui várias situações, né? Dentro dessa questão de ser mais enxuto, mais prático, né, que é uma tendência, né, que as pessoas sejam mais práticas, mais enxutas, uma economia do cuidado, né? As pessoas estão, com tudo isso que aconteceu, pensando mais no futuro, né, para ter mais qualidade de vida.
Então aí tá aí mais um insight para o mercado imobiliário, né? As pessoas elas estão pensando agora como é que vai ser daqui, né? Quando eu, né? Adiante na minha vida, né? Como é que vai ser isso, né? Como é que essa questão da segurança e com qualidade de vida, tá? Um novo conceito de família, por exemplo, amigos que moram juntos. Mas isso já acontece há muitos anos, com certeza, mas acontece porque as pessoas moram juntas, né, numa república, por exemplo, para dividir despesa, é diferente. Mas um novo modelo de família mesmo, por exemplo, eu escolho um amigo ou uma amiga para nós morarmos juntas, não como um casal, mas morarmos juntas, amigas que moram juntas e formam uma família, né? Escolher a família que você quer. Então, assim, composições diferentes, né? Enfim, né? Apartamentos menores é uma tendência da construção, foi apontada a parte, por exemplo, unidades, né? Sejam casas, apartamentos, enfim. Mas unidades habitacionais menores, porém as áreas de convivência comum maiores. Por conta dessa cultura do compartilhamento das coisas desta nova geração, né? Então, as áreas comuns maiores, para que as pessoas possam utilizar melhor, para que elas possam estar juntas, para que elas possam fazer as coisas no mesmo espaço e apenas moram ali na unidade, né, de maneira mais isolada, tá? O que mais temos aqui? A exemplo disso, por exemplo, né, as compras coletivas, né? Então, produtos mesmo, né, que a gente vem observando, o pack família, embalagens maiores, né, Coca-Cola lá de 3 litros, sei lá, aquela super Coca, né? O próprio Shopee, agora, para quem gosta do Shopee, né, tem lá um botão de compra comigo, né? Porque daí se várias pessoas fazem a compra do mesmo produto, tem a possibilidade de sair mais barato. Então, assim, essa é a geração meio do caminho. E aí tem uma mais nova ainda, gente, que são os neossensorialistas. É essa galera que já nasceu no digital, tá? Que vai abraçar o pandemomento, como foi colocado, né? Então é essa galera que acredita muito que tudo gamifica tudo, né? Tudo no game, NFTs, metaverso, experiências realmente bastante modernas, assim, né? E é uma geração, né? Essa geração bem agora, os millennials agora, né? E a geração alfa, né? Que já são os mais novos, né? Enfim, né? Foi essa a questão do consumo, né? Várias outras coisas, mas eu tentei aqui fazer um resumo para vocês. Deixa eu olhar aqui o horário, que eu já tô quase chegando no meu horário aqui de conjunto com vocês. Depois tivemos uma palestra com o Galileu Nogueira sobre branding e performance. Isso aqui é muito legal, tá? Isso aqui foi muito bacana porque é uma questão bem de marketing mesmo. E eu falo muito, e a gente fala muito isso com o cliente, né? Como é que a gente vai impulsionar o seu material, a sua campanha? O que é que você quer com a sua campanha? Então, se você quer, então é a briga do branding e da performance. Qual que é o que o branding faz? Constrói a marca, busca engajamento, né? É uma questão mais de longo prazo para atrair mais talentos, ter lealdade com a marca, tudo isso é branding. Então, quando a gente faz campanha para tráfego, é porque a gente está visando branding. Mas o branding tem um mito, né? Que a gente fala, não dá para mensurar, né? Não dá para mensurar o branding. Como é que eu vou saber se a minha marca ela tem realmente uma presença e tal? E foi apresentada aqui uma tabela, uma coisa mais técnica também, mas que tem como mensurar sim, né? Através aí de saber se a marca é conhecida, considerada e preferida, né? Tem umas questões aqui. E a questão de performance. Performance é aquilo, né? Performance geralmente é aquele cadastro, é o impulsionamento por cadastro. Eu quero lead, eu quero venda, tá? Então geralmente é o que mais a gente faz, as agências, a gente, né? Porque o cliente acaba no final de tudo, não, eu quero minha marca forte, mas eu também quero muitos leads, né? Então aí lead por cadastro, né? Performance, quantidade de conversões. E marca, fortalecimento de marca, tráfego. Então, geralmente tem mais dinheiro ou mais recurso para marketing para o pessoal de performance. E até fizeram uma brincadeira ali no ringue, né? Brincando com o pessoal de branding e o pessoal de performance, quem é que ia ganhar. E bem no fim a gente empatou o jogo, porque a grande sacada foi que
Marketing de performance também constrói marca. Então os dois devem e precisam trabalhar juntos, né? Para que de fato se consiga aí construir uma marca forte ou fortalecer ainda mais a sua e ter sim performance também com geração aí de mais resultados comerciais. O Anderson Gaveta foi um camarada que fez ele é o Gaveta, né? É muito engraçado. Ele trabalha com vídeos no YouTube, então ele falou sobre como fazer vídeos no YouTube, usando a questão mais divertida. Então foi interessante, sim, mas não é algo que eu traria como destaque, tá? Para vocês. O André Siqueira, que foi um dos fundadores da RD, né, e depois a RD foi, né, a RD foi vendida, né, enfim, ele continua sócio, né, continua acionista da RD, mas não está mais dentro da operação. Mas ele fez uma palestra incrível falando de negócios, né, falando sobre oportunidades, falando sobre pessoas, falando sobre conexão, falando da própria decisão que ele tomou, enfim, foi muito bacana também. Numa outra oportunidade a gente fala sobre isso. E por fim, a palestra, a última de hoje, né, que a gente assistiu, foi com a Bianca Almeida, que é a Boca Rosa, né? Ela contou a história dela, assim, incrível a comunicação dela, a maneira com que ela se expressa, a maneira como ela conta a história dela, assim, é muito bacana, né? Ela é uma menina que começou com 15 anos, né? Morava na favela, no Rio de Janeiro, na comunidade, e como é que foi todo o processo dela, né? De evolução, né? De muito trabalho. Então, ela é muito inspiradora. Ela falou muito da marca, né? Do porquê Boca Rosa, porque ela era conhecida na escola como uma menina que usava sempre batom rosa, então era a menina da Boca Rosa, e acabou ficando né, conhecida por isso. Seguiu em frente, a história dela começou em 2011, né? Então já fazem 11 anos e ela construiu um império, né? Um império tendo muita criatividade, né? Muita persistência, muito planejamento, né? E muita inovação. Então todas as coisas rosas na empresa dela são ligadas à criatividade, né? Toda essa coisa mais de criação mesmo, né? De inspiração. Tem o azul mais claro, que ela coloca em cores, né? Que são as coisas mais de planejamento financeiro, tal, tudo certo, tudo muito correto, tudo muito organizado. E aí tem o roxinho, né? Um lilás, que é a mistura do rosa com o azul, que demonstra ali a inovação, né? Então, como ela inovou, como é que foi, como não foi, o que resultou, contou a história dela do Big Brother Brasil, né? Como isso impactou na vida dela, o que aconteceu depois disso, como foi a estratégia dela para participar do Big Brother, juntamente com as redes sociais, né? Enfim, merece assim uma palestra só sobre a história e tudo que ela fez. Eu acho que é muito inspiradora também para o mercado imobiliário. Enfim, foi isso hoje, né? E ontem. Entre outras, porque são 7 o RD Summit que acontece em 7 espaços comuns, né, que acontecem palestras ao mesmo tempo. Então não é impossível assistir todas, né? Então a gente faz ali uma seleção. Eu mesmo fiz uma seleção daquelas que eu mais tinha interesse em ver. Aconteceu muito de bater no mesmo horário 2 que eu queria ver, eu tive que escolher no palitinho. Né? Então eu tentei, né, fazer dessa forma. Depois a gente troca esses materiais com os colegas, eles vão disponibilizar esse material pra gente, enfim. Então tem esses 7 espaços. Existe uma feira de negócios também muito interessante, com muitas startups do mercado de marketing. O Google tá aqui, Oracle tá aqui, o Meta tá aqui, tá todo mundo aqui, tá? Então assim, realmente muito bacana e para conhecer coisas novas, ter novas experiências, muitos jogos, muitos games, espaço saúde. Então existem frutas sempre à disposição de todo mundo, tem locais de relax, né, com muitos puffs, com muitas coisas, à beira-mar, né, redes, você pode ficar numa boa, tranquilo, deu um dia bonito, né,
bem bacana, apesar do calor, todos os ambientes são extremamente climatizados, então a ponto de você ter um casaquinho sempre para, né, para a gente que é mulher sente um pouco mais de frio, tudo muito bem organizado, tudo muito bonito, assim. Então, e ao final, todo dia existe um happy hour, né, que tem uma área bem grande, né, que tem uma banda, toca, então tem chopp, tem várias coisas e sucos e enfim, o pessoal curte até as 20 horas, né? Eu fiquei um pouquinho, saí, encontrei amigos, colegas, conversei um pouco e vim pra cá pra fazer a live com vocês. Amanhã é o último dia, então amanhã a gente tem umas palestras bem interessantes também a gente vai estar presente e ao final amanhã o fechamento, né? A promessa aí de um show surpresa, né? Não sabemos qual é, a gente vai ficar na expectativa para saber o que é amanhã, mas é um momento de muita união, muita troca, né? Um pessoal de todo o Brasil, você conversa com muita gente e consegue afinar muita coisa, né? Tirar muita dúvida, um povo muito disponível, muito disposto, né? Então até agora é isso, gente, do RD Summit. A gente vai, depois de passado isso, na próxima semana de volta a Curitiba. Quero deixar aqui um abraço também para os nossos clientes daqui, né, que a gente também tirou um tempo para visitar, né, o pessoal lá da Viva Jurerê, né, o Norton, o Giovano e a Dila, né, tem o Nil também agora lá, né, que é o nosso pequeno mascote, né, pequeno não, né, porque é um cachorro coisa mais fofa. E também o pessoal da Santo Antônio, né, Santo Antônio de Lisboa ali, a Juliana e o Fabrício, né, uns queridos, um beijo para eles. Também o Rubens, que é o nosso contato comercial aqui, né, o nosso CS aqui em Florianópolis, né, que trabalha aqui já com a gente, né, que representa a gente aqui, que atende os nossos clientes pessoalmente aqui. E a gente quer aqui agradecer a vocês que estiveram aqui e que vão assistir essa live depois, né, também. Deixar um abraço carinhoso, uma ótima quinta-feira, né? E na próxima semana a gente está direto aí de Curitiba para falar mais um pouquinho aí sobre marketing e, enfim, falar de assuntos que são pertinentes, né? Tanto para nós quanto para vocês, né? Que são aí os nossos seguidores, tá bom? Um grande abraço, beijos!